veja agora no Lance Total. Na bronca, o técnico Cuca reclama da decisão da CBF de adiar o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Na expectativa, o Flamengo está perto de anunciar Liedson como novo reforço rubro-negro. E mais, em dia de protesto na Gávea, repórter do Lance diz que a presidente Patrícia Amorim vive o pior momento à frente do clube. O Flamengo está perto de anunciar a contratação do atacante Liedson. O jogador que estava no Corinthians conversou com o clube carioca há 3 semanas. A negociação deu uma esfriada porque ele queria um contrato longo, de 2 anos. Mas depois de seguidas frustrações na tentativa de reforçar o elenco, o rubro-negro retomou a ideia de ter Liedson. Se o negócio fechar para valer, esta vai ser a segunda passagem do atacante pela Gávea. Em 2002, ele jogou pelo Flamengo, fez 15 gols em 29 jogos. Nesse ano, o Flamengo escapou do rebaixamento por pouco. A chegada de Liedson é uma tentativa da diretoria rubro-negra de dar uma resposta à nação que já perdeu a paciência com a atual fase do Flamengo. Nesta quarta-feira, um grupo de torcedores foi até a sede do clube na Gávea para pedir a saída da presidente Patrícia Amorim. Os torcedores reclamam da gestão da mandatária e também do desempenho do time no Campeonato Brasileiro. Apesar de pacífica, coroas de flores foram depositadas no portão do clube. A manifestação não foi bem recebida pela diretoria rubro-negra e houve bate-boca. Sendo o principal aliado da presidente do Flamengo, o vice-presidente de administração do clube, Cacau Cota, foi o primeiro a defender Patrícia Amorim. Então realmente nos revolta. Toda semana fica aqui os funcionários do clube aqui a serviço deles, podendo estar fazendo outras coisas, seguranças estão aqui a serviço dele, e fazer um enterro do Flamengo, isso é muito feio. Eu acho que um sócio do Flamengo, um torcedor que ele se diz rubro-negro, não pode estar à frente de um movimento desse toda semana, insistentemente. Parece uma coisa pessoal contra a presidente Patrícia Amorim. Eu, como vice-presidente, não vou admitir. Vou defender até o último momento, que sei do caráter da presidente. A verdade é que o Flamengo não consegue emplacar no Brasileiro. Os telefones da Gávea foram cortados por falta de pagamento na última terça. Teve protesto no clube nesta quarta-feira. Enquanto o Flamengo se afunda em crise, a presidente Patrícia Amorim está em Londres para acompanhar o desempenho dos atletas rubro-negros na Olimpíada. Rodrigo Mandarini, há 4 meses da eleição, a Patrícia vive o pior momento à frente do Flamengo? Olha, escolher o pior momento da Patrícia Amorim à frente do Flamengo é muito complicado. Ela já protagonizou catástrofes no rubro-negro. O Flamengo já foi eliminado da Libertadores, o Flamengo era campeão brasileiro, hoje não tem um patrocínio, os craques vão embora, processam o Flamengo. Enfim, eu acho que esse não é o pior momento da Patrícia Amorim. Agora, uma coisa é boa, a Patrícia Amorim em Londres, a Uruca tá lá, Cielo não fez nada, o Diego Hipólito caiu na competição, a Joana Maranhão caiu também, se arrebentou toda, o pessoal do Remo não fez nada. Enfim, pelo menos a Uruca dela tá com ela lá do outro lado do oceano. Enquanto isso, o Flamengo já vive uns dias melhores, talvez, anunciando a contratação do atacante Liedson. Tomara que ele não tenha o mesmo fim dos outros jogadores que vieram pelo Flamengo com a Patrícia Amorim e acabaram saindo pela porta dos fundos. Em meio a essa turbulência, o jogo Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro foi adiado pela CBF. O Engenhão não tinha condições de receber essa partida, já que o gramado do estádio está em péssimas condições. O jogo deve ser remarcado para o dia 22 de agosto. A decisão irritou o treinador do Galo, Cuca. A gente ia ter tudo certinho, meu cronograma pronto, programação, treino, jogo, viagem, tudo organizado, já muda tudo. Amanhã era um período, já tenho que passar para 2, sábado e domingo já vou ter que repensar uma série de coisas, já vou ter que marcar um joguinho treino, porque não posso e não quero ficar com o time 15 dias parado, vou dar uma sequência, eu tenho novos jogadores para entrar, os jogadores que iam cumprir suspensão lá, vão cumprir suspensão agora nesse jogo com Curitiba, então não é um adiamento de um jogo que mexe muita coisa. E olha só, a notícia sobre o adiamento dessa partida no próximo sábado chegou na colina. Com o primeiro colocado do Brasileirão sem jogar nesta rodada, o Atlético Mineiro, o Vasco pode assumir a ponta da tabela caso vença o Corinthians no próximo domingo em São Januário. Sem querer antecipar qualquer resultado, o meia Carlos Alberto apenas comemorou o fato do Cruz Maltino possuir um estádio e aproveitou para cutucar o rival rubro-negro. Triste, né? Porque a gente tem um campeonato aqui
de dificuldade, né, em termos técnicos grandes, né, porque aqui do Brasil todo mundo sabe jogar bola, né, é diferente da Europa porque a criança aqui brinca na rua, então seria realmente uma pena, a gente espera que isso não aconteça, mas graças a Deus que o Vasco tem o seu campo para jogar. No timão, o técnico Tite comandou um treino longo com todo o elenco. Na atividade, os reforços Paulo Guerreiro e Martínez se destacaram. O Corinthians, que enfrenta o Vasco neste domingo, pode iniciar a partida com Guerreiro entre os titulares. O camisa 9 garante que está pronto para jogar. O Corinthians tem um equipo, ha sido campeón de la Libertadores, viene siendo campeón el año pasado también de Brasileirao, así que es un equipo que está para pelear. Definitivamente se descuidaron mucho por jugar el torneo de la Copa Libertadores, se descuidaron un poco del torneo Brasileirao y bueno, perdieron puntos, pero creo que ahora bueno, ya están en un proceso de levantamiento, de ir para la cima, y yo creo que Corinthians es un equipo que tranquilamente puede conseguir estar en los primeros puestos de Brasileirao. He venido trabajando bien, adaptándome en el equipo. El profesor Chiche el primer partido contra Cruzeiro me dio 5 minutos, de ahí contra Bahía un partido durísimo porque la cancha, el clima húmedo y todo eso me dio 30 minutos. Y poco a poco me vengo adaptando muy bien al equipo. Mis compañeros me han tratado muy bien, me han dado mucha confianza. Pueden contar con un 9 que va a estar ahí peleando todas arriba y que en cualquier momento puedo desequilibrar y hacer un gol. Riquelme pode pintar no Santos. A diretoria do Peixe quer e a torcida já aprovou. Numa enquete do Lancinete, 82% dos santistas votaram pela contratação do meia argentino que deixou o Boca Juniors após a derrota para o Corinthians na final da Libertadores. Bruno Cassucci, como está essa conversa entre Santos e Riquelme? Bem, o Santos, por meio de um empresário que está intermediando a negociação, tenta a contratação do meia Riquelme, que estava no Boca Juniors. Não é um negócio fácil, porém o fato de o jogador já não ter mais vínculo com o Boca Juniors ajuda na negociação, já que o Santos não teria que pagar nada, apenas os salários e luvas para o jogador. A gente inclusive apurou já que o Santos tem a minuta de contrato pronta, o valor seria de 320 mil mensais de salário, mais luvas de 500 mil. A contratação do Riquelme é encarada por membros da diretoria do Santos como uma forma de não só amenizar a possível saída do Ganso, como também de substituir o camisa 10. Eles têm características parecidas, porém vale lembrar que o Riquelme já tem 34 anos. Além disso, é um jogador que a gente sabe que no passado já teve alguns problemas, que a gente fala problema de vestiário, de relacionamento com outros jogadores. No Boca Juniors não costumava treinar, mas sua qualidade é inquestionável. É um grande jogador, se jogar o que sabe, pode vestir tranquilamente a camisa 10 do Santos e substituir sim o Paulo Henrique Ganso. Chegou a hora de conferir o quadro de medalhas da Olimpíada de Londres. Olha só, a China aparece em primeiro lugar com 17 ouros, 9 pratas e 4 bronzes. Na contagem do lance, 73 pontos. Em segundo estão os Estados Unidos com 12 ouros, 8 pratas e 9 bronzes. No total, 61 pontos. E lá em 18º está o Brasil com 1 ouro, 1 prata e 1 bronze, 6 pontos. No critério de pontuação do lance, o ouro vale 3 pontos, a prata 2 e o bronze apenas 1 ponto. A seleção brasileira masculina terminou a primeira fase dos jogos com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira, os meninos do futebol venceram a Nova Zelândia por 3-0. Gols de Danilo, Leandro Damião e Sandro. O time de Mano Menezes garantiu o primeiro lugar do grupo C. Dono de 2 medalhas olímpicas, César Cielo ficou apenas em 6º lugar na prova dos 100 metros livre nesta quarta-feira em Londres. Nesta quinta, o Cesão volta a cair na piscina em busca de uma medalha nos 50 metros livre, que é a sua especialidade. As meninas do handebol conseguiram a terceira vitória, desta vez
sobre o Reino Unido por 30-17. O resultado classificou a seleção para as quartas de final, com 2 rodadas de antecedência. Em todas as edições olímpicas, esta é a primeira vez que o handebol feminino passa da primeira fase. Invicta a dupla de vôlei de praia, Juliana e Larissa, conquistou a vaga nas oitavas de final. As brasileiras venceram as tchecas Lenka Rajekova e Hanna Klapalova por 2-0, com parciais de 21-12 e 21-18. As brasileiras são favoritas ao ouro. E a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu mais uma em Londres, desta vez para a Coreia do Sul por 3-0, parciais 25-23, 25-21 e 25-21. Essa foi a segunda derrota seguida da equipe de José Roberto Guimarães, que enfrenta a China na próxima sexta-feira. E o Lance Total termina aqui. A gente encerra o programa de hoje com uma homenagem ao lateral Roberto Carlos, que anunciou a aposentadoria nesta quarta-feira. O jogador pentacampeão mundial vai deixar os gramados, mas gravou seu nome na história da seleção brasileira e de outros grandes clubes do mundo. Nós voltamos nesta quinta-feira a partir das 11 da noite. Até lá!